As pessoas costumam acreditar que a rinoplastia é uma cirurgia simples, apenas pelo fato de que o nariz é um órgão pequeno. E eu costumo dizer que é uma cirurgia de altíssima complexidade, porque além do nariz ficar no centro do rosto, requer muita destreza e conhecimento para manipular aquelas estruturas bem frágeis que ficam logo abaixo da pele. E o que é que torna essa cirurgia tão complexa? O principal fator são as diferenças anatômicas dos pacientes, ou seja, diferentes características de cada ser humano. Então a gente tem pacientes de pele grossa, pacientes de pele fina, pacientes com rostos mais largos, rostos finos, pacientes com rostos mais compridos, mais achatados. Isso tudo vai influenciar diretamente na conduta que a gente vai escolher durante a cirurgia e no resultado final. Eu vou exemplificar aqui para vocês alguns narizes, algumas diferenças anatômicas que a gente encontra nos variados pacientes e que vão guiar a técnica que vai ser utilizada em cada indivíduo. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma paciente de pele fina com giba, que é essa elevação aqui no dorso, que pode ser de componente ósseo, cartilaginosa, e pode requerer uma redução desse dorso ou às vezes até um aumento aqui dessa região. A gente tem um nariz sem projeção e sem dorso, que a gente precisa ampliar, a gente precisa projetar mais, tanto a ponta quanto o dorso, preenchendo o volume. Então isso vai requerer uma técnica diferente dessa primeira. Aqui a gente remove, aqui a gente coloca material. Essa paciente que tem um dorso bom, mas que tem uma ponta hiper projetada, ou seja, muito para frente e muito rodada com exposição de narina. Então, num caso desse aqui, a gente teoricamente não precisaria mexer tanto nesse dorso, trabalharia mais em estruturação de ponta, reposicionando ela. E nesse caso aqui, que é uma paciente que tem um dorso também relativamente bom, mas que é o oposto dessa, que não tem projeção do nariz. Tem uma boa rotação, a ponta você vê que ela é bem posicionada, mas o nariz não tem projeção, não tem destaque. Na visão frontal, eu posso explanar também outras características, como eu falei lá no início, da pele grossa e da pele fina. A gente vai ter aqui, por exemplo, essa paciente que tem uma pele fina, que consegue deixar evidente as marcas das cartilagens alares, tá? E tem uma ponta em platô, sem definição. E a gente já tem esse paciente que tem uma pele grossa e a gente não vê nenhuma cartilagem marcada, apenas uma grande pele cobrindo toda uma estrutura sem evidência alguma dessa arquitetura abaixo da pele. Essa paciente tem uma pele fina, com uma boa estrutura de ponta, você vê o ponto de luz, mas tem asas mais abertas e tinha um dorso mais largo e tinha o desejo de melhorar essa proporção. E a gente tem essa paciente que tem um dorso baixo, com uma pele grossa e narinas mais abertas. Então você vê que a gente tem diferenças de tipos de pele, de largura de narina, de estrutura cartilaginosa e óssea. Outro ângulo que a gente também pode explanar sobre algumas alterações anatômicas é o ângulo de base. Então a gente percebe, por exemplo, esse paciente que tem a pele grossa, já tem as narinas mais horizontalizadas, mais deitadas. Às vezes é um nariz que tem cartilagens fracas, então a gente precisa estruturar toda a base cartilaginosa com novas cartilagens para poder montar esse triângulo e elevar a ponta desse nariz. Essa paciente que tem o nariz hiper projetado, e aí a gente vai fazer o contrário. A gente vai desestruturar essa ponta, retirando cartilagem, descendo para que essa proporção fique mais harmônica com o nariz. A gente tem esse paciente que tem uma boa distribuição do triângulo, mas tem uma ponta mal definida. Então, nesses casos, a gente vai estruturar apenas a ponta, dando um formato mais bonito e tirando esse arredondado aqui, que é o que incomodava o paciente. E nesse caso aqui, é o mesmo desse, com a pele um pouco mais grossa e uma narina menor. Nesse caso, muitas vezes a gente consegue, por exemplo, fazer uma alectomia, reduzir. Nesses casos aqui, a gente tem menos espaço para trabalhar. Então, como eu já enfatizei várias vezes ao longo do vídeo, cada caso é único. É uma cirurgia extremamente complexa. Requer uma discussão individual, uma análise individual de cada paciente e a conduta é completamente personalizada.